Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti por mais este ensejo que nos permite aqui estarmos unidos, buscando aprendizagem. Hoje, iniciando um novo ciclo de estudos presenciais sobre o texto de Gênesis de Moisés, um texto muito interessante, extraordinário texto, uma parábola que nos fala da evolução de forma sintética. E a doutrina espírita nos permite um entendimento aprofundado com as chaves que ela proporciona. Nós aqui queremos agradecer o nosso irmão Honório Onofre de Abreu, que realizou esse estudo aqui no plano físico, no Grupo Espírita Emmanuel, e nós estamos aproveitando do seu legado para aprofundarmos o ensinamento, o entendimento desse texto de Gênesis, que possamos aqui realizar o melhor ao nosso alcance, aproveitando o conteúdo da codificação e das obras que Francisco Cândido Xavier nos transmitiu. Que as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Sim, seja. Muito bem, nós estamos iniciando hoje um novo ciclo, uma nova oportunidade de estudos, uma nova experiência, e nós então vamos aqui buscar entender esse texto de Gênesis com base nos estudos aqui do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu, já desencarnado. E é uma parábola que trata da formação, da criação da vida, evidentemente, aqui da Terra, porque nós sabemos que em termos universais, Deus é eterno, Deus cria de todo sempre, e a partir do momento que Deus é eterno, o universo também é eterno, porque Ele criou o universo a partir do momento que Ele existe. E Deus existe e já entra na criação no plano do automatismo. E nossa pretensão aqui não é especular sobre a origem do universo, porque os Espíritos mesmo dizem no Livro dos Espíritos que bem louco seria que pretendesse conhecer, por exemplo, a intimidade divina no presente momento da nossa evolução. Obviamente que os Espíritos puros, Jesus e os Messias, certamente têm esse conhecimento. Mas nós ainda não temos esse conhecimento e ainda estamos longe desse conhecimento. Então nós aqui vamos estudar o assunto do ponto de vista da formação da Terra e do ponto de vista principalmente da formação do mundo mental, que esse texto de Gênesis aqui dialoga mais com os processos do pensamento, os processos criativos do pensamento, da casa mental. Então nós vamos trabalhar basicamente com uma ideia de formação do mundo mental. E nem tanto formação do mundo, porque a formação do mundo nós podemos estudar aí nos livros que tratam ciência, geologia. Não é o nosso objetivo aqui falar muito dessa questão, até porque nós desconhecemos os processos de forma clara e nítida, cientificamente falando. Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho de compartilhar com os amigos aqui o que nós temos recolhido do trabalho do Honório e acrescentar o que a doutrina espírita traz, mas com foco no evolução intelecto moral, evolução, principalmente a evolução moral, que é o nosso
nossa grande necessidade, grande carência do nosso mundo, que o nosso mundo tem, a nossa humanidade tem. Então vou começar aqui fazendo a leitura dos primeiros versículos desse livro, Gênesis, de Moisés. A nossa versão aqui é a versão do João Ferreira de Almeida, revista, pode entrar, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, certo? Revista corrigida. Só sobrou para você esse lugar aqui, ó, canto de cá, né? Aqui, ó, pode sentar aqui. Então, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Muito bem, então nós vamos ficar aqui nesse trecho. Nós vamos fazendo assim, vamos lendo alguns versículos, né, no início dos trabalhos, e depois nós vamos começar a busca pelo entendimento, segundo uma explicação eminentemente espírita, tá? Aqui nós não vamos entrar muito em teologia humana, não. Por quê? Porque a teologia humana rejeita o espiritismo. A teologia das religiões não leva em consideração o espiritismo, não leva em consideração as leis universais da reencarnação, imortalidade, pluralidade dos mundos, que nós temos que inserir aqui, comunicabilidade dos espíritos, influência oculta dos espíritos, e nós temos que incluir aqui. Então, evidentemente que, ocasionalmente, vai surgir a oportunidade de alguma conexão com alguma coisa do Velho Testamento, e for agregar aqui um entendimento ao espiritismo, né? Porque nós vamos encontrar obras aí que estudam Gênesis, quem quiser depois estudar do ponto de vista teológico vai encontrar muitas obras. Quem quiser se debruçar sobre o assunto do ponto de vista teológico, que não é o nosso caso aqui. Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra, é o primeiro versículo. Então esse texto de Gênesis primeiro nós vamos falar aqui da condição de Moisés. Moisés escreveu um texto altamente simbólico e sintético, é uma parábola. Porque quando a gente estuda, por exemplo, Kardec analisou os dias da formação aqui do texto de Moisés e não estão de acordo com a cronologia científica. Não estão. Então aqui nós temos mais uma parábola. Uma parábola que dialoga conosco mais sobre o mundo interior, o mundo íntimo. E nem tanto com o mundo exterior, não. Então esse é um ponto que a gente tem que sempre levar em consideração aqui.
Porque Moisés era iniciado egípcio. Moisés, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi instruído e educado em toda a ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras. Então ele tinha o conhecimento da ciência oculta dos egípcios, que dialogavam com os espíritos, que praticavam a mediunidade, o intercâmbio espiritual, nos seus templos iniciáticos. Para o povo, os egípcios ensinavam o sistema politeísta, para impor um controle pelo medo, pelo temor. Mas os sacerdotes, eles tinham outro conhecimento, conhecimento da realidade, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos. E Moisés tinha esse conhecimento. Então, qual foi o papel de Moisés? Moisés foi aquele espírito preparado por Jesus, que reencarnou entre nós, para revelar o conhecimento oculto dos egípcios para o mundo. E é um espírito da mais alta expressão mediúnica, muito poderoso em mediunidade. Então, é um espírito da mais alta envergadura. Como nós vamos ver aqui pelos textos aqui que ele legou, que ele trouxe, que tem muita coisa interessante do ponto de vista profundo, proporcionado aqui pelo Espiritismo, né? Particularmente aqui pelo ensinos do nosso amigo Honório de Abreu. Então, esse texto de Moisés, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse texto, todo o capítulo, né, todo o livro de Gênesis, tem aquele propósito de nos ajudar no processo da evolução consciente. Certo? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio da terra. Estamos trabalhando aqui com a ideia do princípio formação da terra. Tá? Agora, nós temos aqui também a oportunidade de trabalhar o ponto de vista profundo espiritual. Porque se Deus criou os céus e a terra do ponto de vista exterior, nós vamos ver também que teve uma parceria na criação dos céus e da terra, teve uma parceria. Nós aqui já temos falado muito disso, porque Deus não exerce ação direta na matéria. 536b do Livro dos Espíritos. O próprio livro de Gênesis, 1:26, façamos, pois... Lê aí, Luiz? Lê aí. Lê aí, você está com ele aberto aí? Então, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Exato. Façamos. Nós vamos estudar isso mais à frente. Co-criadores, né? Porque está no plural. Deus cria o fluido cósmico. Deus cria as leis universais. Mas quem, vamos colocar assim, que preenche o esqueleto, são os co-criadores. Utilizando as leis, criam sistemas. Os mundos, as constelações, certo? Agora, do ponto de vista espiritual interior de cada um de nós, o que Jesus nos ensina? Vós sois deuses. Então, nós somos co-criadores. Então, nosso mundo interior, o mundo intelecto-moral, é criado por nós. Até chegarmos nas faixas da razão, que tudo isso nós vamos estudar aqui no livro de Gênesis,
até chegar nas faixas da razão, que aqui na Terra abriu-se para nós, segundo André Luiz, 200 mil anos atrás, com o surgimento do pensamento contínuo, parte da humanidade. Então, a partir daí que nós começamos a ter consciência de alguma coisa. Porque até aí nós fomos guiados pelo determinismo divino, que é absoluto. Mas o determinismo divino não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Ele não atua de fora para dentro, ele atua de dentro para fora, que é a busca pelo melhor, né? Busca pelo melhor. O princípio inteligente já, lá nos seus primórdios, ele já tem algo dentro de si para buscar o melhor, que é o divino, o germe divino no princípio inteligente, que é instintivo, o instintivo não podemos dizer porque ainda não havia instinto. O instinto vai surgir lá nas faixas do animal. Então nós ainda não sabemos como, certo? É uma força que nós ainda desconhecemos. Nós temos algumas ideias assim na faixa da humanidade. Então o que nós podemos considerar é que o determinismo divino ele é de dentro para fora. De dentro para fora. Então, o próprio princípio inteligente já tem algo que o faz buscar o melhor. De fora para dentro, o que é? De fora para dentro, nós recebemos a ajuda da misericórdia, que são a matéria, o átomo, que reveste o princípio inteligente do mineral, o corpo físico, os mundos, de fora para dentro. Por quem? Pelos co-criadores. Os co-criadores é que vão proporcionando aí esse movimento. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, por exemplo, buscando aqui ajuda aqui do livro Revolução em Dois Mundos, primeira parte, fluido cósmico, plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, o plasma divino, que é a base da criação, é o fluido cósmico, força nervosa do todo sábio, pensamento do Criador, e Emmanuel vai no livro Pensamento e Vida, ele acrescenta que é o amor puro. É o amor puro. Então, a matéria-prima do universo é o amor. Por isso que existe uma lei de atração natural. Por isso que nós temos força de gravidade, magnetismo, eletromagnetismo, porque isso é o amor nas várias escalas do plano mineral. O amor puro, a lei da força de atração. O pensamento é eletromagnético, então nós pensando estamos atraindo. O pensamento se irradia como onda e atrai como imã. Tem que dar uma apertada ali, senão não para. Não precisa trabalhar. Empurra pro lado. Fica apertando, peraí. Então, por isso é que os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos, porque nós estamos atraindo 100% do tempo com o pensamento. Agora, qual é a qualidade dos espíritos que estamos atraindo? Depende da qualidade do pensamento que estamos emitindo. O que qualifica o pensamento são emoções e sentimentos. E desejos. Livro dos Espíritos, da questão 464,
467, nós aprendemos que o pensamento atrai e o desejo chama. Certo? Mas esse é um sistema que ele é intimamente unificado. Didaticamente nós separamos, mas não tem separação. O pensamento está sempre envolvido num sentimento. Então, o que nós estamos aprendendo a fazer em Espiritismo é identificar o processo de vigilância para o qual somos chamados. Nós estamos aprendendo a conhecer a emoção que está na base do pensamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, o que a gente aprende? Que todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Se todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma, todo pensamento bom resulta de uma virtude. Então não existe separação na prática. É um todo. A gente separa com efeito didático. A gente fala em dualidade de razão e sentimento por um efeito didático, mas é um todo. Muito bem. Alguém quer fazer comentário aí sobre esse? Nós vamos trabalhar mais aqui no princípio, de forma mais didática. Então, vamos caminhando então. No princípio, o universo não tem princípio. Deus, sendo eterno, há de ter criado eternamente, então o universo existe eternamente. Agora, o que nós os cientistas chamam de início do nosso universo, Big Bang, é o início de uma constelação universal, que hoje já se fala em multiversos. Então já existe já uma noção surgindo de infinitude mesmo, multiverso. E as leis são todas as mesmas. As leis... Deus é único, as leis são universais, são únicas. Então existem aí, o Honório falava, por exemplo, em constelações de universos, né? E a ciência hoje fala em multiversos, já estão falando em multiversos. Que é o mais lógico. Por exemplo, o Big Bang resultou da explosão que resultou no surgimento do universo. O que explodiu? Era alguma coisa que explodiu. Já existia antes. Que massa foi essa que explodiu? Então, muito mais lógico você falar em multiversos, constelações de universo. E lembrando que o nosso, que chama de nosso universo, tem 14 bilhões de anos de existência. Mas, em extensão, são 95 bilhões de anos-luz de extensão. Complicou? Complicou. O espaço tem 95 bilhões de anos-luz de extensão. A nossa galáxia, o surgimento, se deu a 14 bilhões de anos-luz atrás. Mas o espaço, ele se expande muito mais rápido que a matéria. Então, calcula-se que o espaço tem 95 bilhões de anos-luz de extensão. Isso é muito pouco falado, né? Porque é difícil de entender. Mas para o cientista, esse número de 95 bilhões seria o que eles acham que seria o universo todo? Nem se fala muito nisso. Já viu alguma coisa sobre isso? O universo está em expansão, então, só referência. O que eles chamam de universo, que é o nossa Assumiu o universo. O que a gente viu. Tem está em expansão. Mas o universo é infinito.
eles ainda não falam infinito, por quê? Porque eles não têm prova de finitude. Então, não tendo prova de finitude, eles não falam infinito. É. Não tem prova de Deus, não fala em Deus. É assim que a ciência trabalha. Então, nós aqui estamos à frente da ciência com espiritismo, mediunidade, manifestação espiritual, comunicação dos espíritos. Estamos à frente. Um dia a ciência vai chegar lá. Então, os princípios que nós podemos trabalhar aqui são os princípios, por exemplo, da Terra. A Terra tem 4,6 bilhões de anos de idade. Já falamos aqui que tem uma questão no Livro dos Espíritos, 72, se não me engano, que Kardec perguntou sobre se podemos saber do início de formação da Terra, aí os Espíritos responderam mais ou menos que bem louco seria quem o quisesse saber. Naquele tempo, mas hoje nós sabemos. A Terra tem 4,6 bilhões de anos de existência. O Sol tem 5 bilhões de anos de existência. Aí nós encontramos umas coisas bem interessantes em Gênesis. Gênesis não, no Evangelho, né? Por exemplo, em João 2,20, quando Jesus falou que o templo, destruí este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Aí os fariseus disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? 46, 4,6 bilhões de anos de existência. Podemos falar também nos 46 cromossomos, formação do corpo. O 4 e o 6 também nos falam do 10 decálogo. O decálogo é para a formação do mundo moral elevado. O decálogo é um divisor de águas na Terra, para formação do mundo moral elevado. Depois que nós realizamos o primeiro progresso, que é o intelectual, o progresso intelectual precede o moral. Por que o progresso intelectual precede o progresso moral? Porque para progredir moralmente nós precisamos identificar o bem e o mal, o certo e o errado. Questão 785 do Livro dos Espíritos. 780, 630. Então, primeiro, progresso intelectual. Para quê? Identificar as coisas, dar nome. Dar nome às coisas. Identificando as coisas, nós vamos identificar o que é certo e o que é errado. Tanto que no Gênesis começa com a identificação. É. Depois, lá na frente... A fase da razão. Porque Adão é o homem da razão desperta. Não é o primitivo. Porque Adão foi chamado para nomear as coisas. Sim. Para dar nome. O homem primitivo dá nome a alguma coisa? Não. Quem dá nome é o homem, pensamento contínuo, razão e desenvolvimento. Dá nome de forma consciente. O primitivo fala lá de uma linguagem cultural, na base aqueles grunhidos, aqueles sons lá. Como os animais, por exemplo. Então, no princípio, o princípio da Terra, o princípio da humanidade propriamente dita, 200 mil anos atrás, o homem do pensamento contínuo. Porque até aí nós éramos o quê? Hominais irracionais, com pensamento fragmentário, certo? Mais ou menos 200 mil anos. Pode ter um pouco para lá? Pode. Estamos falando aqui de uma linguagem, de acordo com André Luiz, não é? Ele diz isso aqui, pode ver 2 momentos aqui, tanto na psicografia de Chico quanto na de Valdo Vieira, ele fala as mesmas coisas, um pouco diferente. Na página, no meu livro, na página 35,
Ele vai dizer assim, ó, elos desconhecidos da evolução. Evolução no tempo, ó, aqui, ó. Contudo, para alcançar a idade da razão, com título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da era quaternária, em que a civilização elementar do sílex, né? Sílex é a pedra lascada, denuncia algum primor de técnica, nada menos que de 1,5 bilhão de anos. Aí continua. E entendendo que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, então mais ou menos 200 mil anos, desenvolvemos um pensamento contínuo. É isso? Aí nós recebemos então o título de homem. Porque então éramos hominais e racionais. Ainda. Forma humana, 95% forma humana, 5% humano. Por causa da evolução. Evolução ao longo do reino animal. E na página 53, aqui foi através do Chico Xavier. Na página 53. E aí, pegando. Pode falar. A gente pode também aproveitar aqui e dizer que espiritualmente a gente migra de princípio inteligente para espírito. O espírito com letra minúscula, princípio inteligente. Espírito com letra maiúscula, espírito formado. Assim Kardec entendia. Beraba, né, Valdo Vieira, agora Chico, vai dizer mais a mesma coisa. Ele vai dizer assim, ó, com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar suas primeiras emissões de pensamento contínuo. Então aqui ele complementa. Então pensamento contínuo 200 mil anos atrás, mais ou menos. Título de homem. Então esse conceito de humanidade, no livro Ação e Reação, nós temos uma coerência, por exemplo, do André Luiz, que o André Luiz lá vai dizer que o inspetor Druz, eu acho, né? Que nós só começamos a ser responsabilizados a partir do momento que recebemos a coroa da razão. E a coroa da razão, propriamente dita, é depois que nós conhecemos os 10 mandamentos. Aí nós identificamos certo e errado. Aí, se nós não praticamos os mandamentos, o que é que começa para nós? Mundo de expiação e prova. Saímos da primitividade. Com os 10 mandamentos, poderíamos ter avançado pela evolução natural, normal, pelas provas, para evoluir. Certo? Mas como nós criamos a imperfeição, então nós inauguramos um ciclo de expiação e prova. E, consequentemente, de regeneração. Porque a regeneração é para quem desviou do caminho. Não é para quem está evoluindo na linha natural da evolução, não. Nós não estamos falando aqui de evolução em linha reta no conceito de João Batista Rustem. Não. Falando aqui da evolução em linha reta natural, que existe. Não como está lá no livro dos 4 evangelhos, não. Porque ali é misticismo. O que é evolução natural? Nós somos homem primitivo, certo? Estamos evoluindo ali, ó. Passamos ali pelos mamíferos, pelos hominídeos ali, gorila, não foi aqui na Terra, tá? Antes que alguém pense que foi. Não foi aqui na Terra, tá? Quando os espíritos falam aqui 1,5 bilhão de anos aqui, é de evolução biológica. O espírito não leva 1,5 bilhão de anos apenas do vírus para chegar no pensamento contínuo, não é? Muito mais do que isso.
Muito mais tempo do que isso. Tá? Mas aqui não dá para poder aprofundar. Talvez o André Luiz nem tivesse o conhecimento ainda. Mas aqui não dá para aprofundar, não. Então, o homem primitivo está passando pelo reino animal. Começa a entrar nas faixas da humanidade. Ele desenvolve pensamento contínuo, 200 mil anos atrás. Certo? Aí está desenvolvendo o intelecto. E noções de virtude, de moral, pelo instinto de solidariedade, por exemplo. Então a gente vai desenvolvendo as virtudes por aqueles mais adiantados que ali estão, que vieram de outros orbes, que estão mais adiantados. Então, por exemplo, está tendo uma tempestade lá vamos situar aqui 100 mil anos atrás, por exemplo. Só para dar uma ideia. Está tendo uma tempestade lá, certo? Aí tem um lá alojado numa pequena furna, protegendo da tempestade. Aí está passando um outro homem lá, ele está ali, tem um espaço, ele vai e chama, certo? Convida o outro para ficar ali com ele. Né? Solidariedade, certo? Então o outro está sendo comunicado de algo diferente. Solidariedade, tá? Aí ele pode ficar desconfiado, pode se encher do instinto de cautela, de autopreservação, certo? O medo de ser atacado, pode se precaver, aproximar, ele pode julgar que o outro quer atacado e vai atacar o primeiro. Instinto de preservação. Onde que ele aprendeu isso? Evolução natural. Está errado? Matar o outro? Não. Nulidade moral. Não tem conhecimento nenhum de lei nenhuma. Ele conhece a lei natural da vida. Certo? Lei natural. No mundo primitivo é matar. Sobrevivência. Lei de sobrevivência. Matar ou morrer. A lei de sobrevivência é um instinto natural. Não tem maldade aí. Então, Kardec, nós aprendemos no Livro dos Espíritos sobre nulidade moral. Tem gente que está na Terra, está matando, não tem culpa. Nulidade moral. Sabemos qual o grau de evolução. Sabemos que tem 2/3 de espíritos selvagens e semi-civilizados entre nós. E vem de outros orbes para cá para evoluir, aprender com os recalcitrantes, que não quer amar o próximo. Então, coloca junto. Certo? Quem vai ensinar amor ao próximo para o espírito primitivo é espírito superior, espírito puro? Não. Espírito que conhece, mas não quer praticar. Então reencarna junto. Aí quando leva a pancada do mais primitivo, expiação. Das pancadas que ele deu no mundo lá, que ele sabia que não podia dar mais pancada e dava. Como na Terra de hoje. Não é? Não matarás. Aí os homens estão jogando bomba. Onde você acha que vão esses que jogam bomba? E vão para o mundo onde vão jogar no máximo pedra. Porrete. Mas lá vai estar de igual para igual com o outro lá, que é tão ou mais forte que ele. Percebeu? Lei de igualdade. Então, naquele entra-choque ali com o mais primitivo, ele vai dando jeito de melhorar. Então, nesse momento, não é possível identificar a natureza do espírito. Não. Mas a partir do momento que ele se torna, ele tem o pensamento contínuo, né? Nós aqui encarnados não temos condição nenhuma de identificar a natureza de ninguém, a não ser pelas obras. Sim. Mas temos dissimulados. Temos hipócritas. No meio religioso tem muito. Que pratica boa obra no templo, mas no mundo aí fora não pratica, certo? E nesse início, inclusive, nem a categoria também é possível saber, porque como ele está iniciando o processo... Não, no início é primitivo. No início é primitivo. Está vindo do reino animal,
primeiras encarnações no reino nominal, primitivo. 200 mil anos atrás, quando não tinha pensamento contínuo, primitivo. Depois é que veio trazer da 200 mil anos atrás, pensamento contínuo, até a razão abrir, primitivo. Selvagem. Quando a razão vai abrindo, começa a ser sempre, vai se sempre civilizando. Primitivo. Nós não somos mais primitivos. Embora coletivamente falando vivamos como primitivos, não somos mais primitivos. Lembra que tem 3 grupos aprendemos no Evolução do Evangelho segundo o Espiritismo, 3 grupos de espíritos. Santo Agostinho fala de 3 grupos de espíritos lá no Item 14, no capítulo 3, selvagens, semi-civilizados e mais adiantados. Quem são os mais adiantados propriamente dito? Os que têm conhecimento da lei divina. São os mais adiantados. Ah, mas por que esses mais adiantados que conhecem a lei divina estão convivendo com o espírito primitivo, selvagem, semi-civilizado? Por causa da dureza dos corações deles, que não querem amar o próximo. Então, os primitivos, selvagens, servem de corrosivo do egoísmo. Está lá no livro Voltei, do irmão Jacó. Corrosivo do egoísmo dos mais adiantados. Como que vai corroendo esse egoísmo? Assalto à mão armada. Por exemplo. Violência social, né? Eu estou dizendo. Tá certo? Ficou claro? Nesses números que você falou, é nessa parte que eu... O que eu falei que eu não estou lembrando aí? Nós citamos aqui 1,5 bilhão de anos. De evolução biológica. Sim, depois de 200 mil anos, pensamento contínuo. E o 40 mil anos se refere a... É o André Luiz que no livro Libertação vai dizer que nós lidamos com a razão há precisamente 40 mil anos. Do homem do Cro-Magnon para cá. 40 mil anos. Agora a razão iluminada é depois de Moisés. Porque o decálogo... Não é que o decálogo é trazido da terra e de forma extemporânea, forçada de fora para dentro, agora vocês vão ter que aprender o decálogo. Não, o decálogo é o cotejo, a ferição. Porque a lei já vinha sendo ensinada pelo contato social no seio dos povos. Alguém tem o livro dos Espíritos aí? Na mão aí? Não, tanto porque nenhuma das mensagens é novidade, né? Não. Então, o decálogo é o cotejo, o apanhado assim, ó. Da agora para frente, você já tem condições de didaticamente entender a lei. A lei está aqui. Pequenininha. Praticando a lei, nós vamos desenvolver o senso moral. Aí nós não vamos precisar de expiação, só de prova. Expiação é para espírito rebelde. Allan Kardec deixa isso muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Os espíritos em expiação são exóticos na terra, vieram de outros mundos. Tá? E somos nós que viemos de outros mundos. E já digo para vocês, eu repito sempre, não foi de Capela. Capela não tem planetas. E nem terá porque não tem disco protoplanetário. Tem o quê? Planetas. Não tem, o que você falou. Disco protoplanetário. Que vai gerar um planeta. O disco protoplanetário que tinha lá formou 4 estrelas, que são as 2 principais de Capela e 2 menores. Não tem planeta, sinto muito. Sinto muito. Virou um dogma, né? O que pode fazer? Meu nome não. Questão 779 aqui, ó. Olha que interessante. O homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão produto de um ensinamento? Pergunta inteligente. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. O homem é o princípio inteligente, mesma coisa. Ninguém precisa de fora para evoluir, não, gente.
Evolução é Que número autônoma. que é? 779. A evolução é autônoma. A autonomia é base Processo. do processo. Justiça divina. Agora a gente precisa do irmão para. Eu preciso do corpo físico. Aí o irmão vai gerar o mundo, o criador vai gerar o mundo, vai gerar a matéria, vai gerar o corpo físico. Certo? Vai gerar os átomos. Sabemos como se dá isso não. Mas vai gerar os átomos, vai gerar os aglomerados de átomos, que são os mundos, os corpos, tá? Isso tem até a ver com o que a gente estudou da vontade de querer. Pode aplicar isso aí. A vontade de querer é só depois que você. Da- A razão de abriu, tá? Eu tô muito na frente. Não tem. Porque no princípio da gente segue o desejo. Ah, tá. Não é instinto porque. Não é instinto. Ainda É instinto. Mas o instinto é de dentro para fora. O instinto. Não é? Aqui. A força, o homem possui em si mesmo a força para progredir. Você pode tirar o homem aqui e colocar o princípio inteligente. Mesma coisa. Sim. Lógico. Senão não. Deus cria lá o princípio inteligente, ele fica lá debaixo dos dados esperando alguém chegar para ele e evoluir. Não é assim não, hein? Igual a semente você joga na terra, né? Ele já, assim que ele já é criado lá pela mente divina, ele já está automaticamente na busca, já começa. Porque nós já temos, né, dentro da gente. Aí, por exemplo, aí nós podemos assim teorizar. Podemos teorizar. Aqui, viajar um pouco no espaço. Como que os átomos são criados? Os átomos são formados nas estrelas. Formados nas estrelas. Os átomos. Então, vamos dizer, vamos colocar assim, a acoplagem do princípio inteligente com o átomo se dá lá dentro do núcleo da estrela. Certo? É o que nós podemos inferir. Se os amigos espirituais depois quiserem falar para nós aí um pouco disso, nós podemos aqui deduzir, inferir pelo processo, que é assim que o átomo é formado. Certo? O Sol lá, tem lá hidrogênio e hélio. Hidrogênio. Aí, 15 milhões de graus centígrados lá no centro do Sol. Aí ocorre a fusão nuclear. Um átomo de hidrogênio funde com outro de hidrogênio, pela pressão natural, tá? Pressão natural. De fora para dentro da massa, né? Porque o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Para encher o Sol de terras, 1 milhão de terras. Para encher, se fosse um balão. A massa do Sol é uma massa. Então essa massa, ela vai exerce uma pressão, é como a pressão atmosférica, né? A massa exerce uma pressão. Então ali, como é muita massa, que se reúne, né, no princípio da formação da galáxia, no centro da nebulosa, vai se formando ali um corpo maior, vai aglomerando matéria, aí é muita massa que vai juntando pela lei de gravidade, tá? Pela lei de gravidade natural, vai fundindo, vai formando, até que um dia aquilo entra em ignição, porque é tanta massa, é tanta pressão, é tanto calor, que entra em ignição. Gera a luz, o calor, processo de fusão termonuclear. Então funde 2 hidrogênios, aí forma um hélio, libera um fóton, esse fóton leva 1 milhão de anos para sair fora do Sol. Por causa da gravidade. Porque tem a gravidade e tem a pressão. 1 milhão de anos para sair. Lá de dentro. E o fóton viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então a gravidade, a pressão termodinâmica, termonuclear, prende o fóton. Ele leva 1 milhão de anos preso lá dentro. Aí haja luz, assim que tem luz. Né? Então, vamos estudar aqui isso ainda, haja luz. Né?
Vocês já estão sabendo mais ou menos aí. Então aí que o átomo ele é formado. As partículas ali, certo? Muito bem. Alguma dúvida, alguma questão aí? Alguém quer? Então, estamos falando aí do princípio da razão, princípio do mundo de expiações e provas, certo? Então, por que é expiações e prova? Expiações porque é por causa da turma que chegou. A turma que chegou, que conhece Novo Testamento, Velho Testamento. Moisés era exilado, tá? Então eu já conheci isso tudo lá no outro mundo, mas não queriam amar o próximo. Então vai para o mundo primitivo, começa a reencarnar ali. Segundo os entendidos aí, chegaram aqui 40 mil anos atrás. Daí que tem a questão, nós lidamos com a razão há mais ou menos 40 mil anos, segundo André Luiz. Porque quando chegaram os exilados. 40 mil anos de reciclagem até hoje, né? No nosso caso aqui, tá? Aqui. Pelo menos os 3 aqui são exilados, os outros eu não posso falar, entendeu? Eu achei que era todos. Pelo menos os 3 do sexo masculino aqui, eu tenho certeza que são exilados. Os outros eu não sei, não posso falar, entendeu? Aí já levantou a mão lá, ó. Sujeito a cair de novo. Pelo amor de Deus, né? Se você só se você entrar tem um buraco ali, deixa eu ver o que tem lá dentro, e pular lá dentro, né? Só assim que você vai cair, senão não cai não. Você entendeu a didática do buraco aí, né? Então, mundo de expiação para essa turma que veio para cá reciclar, entendeu? Mas continuamos fazendo confusão aí muito tempo, né? A gente está na iminência aí de, segundo ela ali, por exemplo, cai de novo. Não, eu vou para o mundo de prosperação, porque está no mundo mesmo de prosperação. Tá bom, né? Pô, não tô longe. Não pode me mandar ir pro bichão lá, né? Aí acabou que eu não terminei aqui, ó. Mas você pode pegar uma prospecção de provas, igual ele falou ali, ó. Lá no bichão, né? Lá no início. Lá no início. Lá no divisor de água. Você vai chegar no momento em que o Moisés está descendo do Sinai com a tábua da lei. Olha que maravilha. Não tem aí tudo roda, bem. não tem nada. Ah, não, mas Moisés desceu do ué. Sinai. Aí tá bom, eu não quero ir. 3 mil anos, é só 3 mil anos de Eu defasagem. só não quero ir de Tô falando por cara, causa dar de cara com os homens das cavernas. Com a clava assim no. Não, isso eu tenho medo. Vai dos ter bichos. lá, vai ter lá. Não, mas você vai ser beneficiado pelo esquecimento, menino. Não tem lembrança, não. Você não vai lembrar de Eu nada. lembro até roxo. Por isso que eu tenho medo. Hein? Não se preocupe. Não se preocupe, não, tem esquecimento. Não esquece não. Filho. Aqui, ó, acabou que eu não li a resposta toda. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados, ou adiantados, segundo a tradução do Guilherme Ribeiro, ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então, até chegar ao decálogo, nós vamos aprendendo pelo contato social, pelo exemplo. Tá? O pai dá um exemplo de uma virtude, a mãe de uma virtude, o chefe da tribo de uma virtude, o outro. Então a gente vai conhecendo as virtudes. Tá? Até que chega ali o decálogo. Tem os códigos de Hammurabi. Vai que tem alguém aqui que foi o secretário do Hammurabi lá, ficava lá, né, escrevendo na tabuinha lá, sabe muita coisa, né? Eu tô achando que aqui pode ter secretário do Hammurabi aqui, viu? Eu achei uma E profissão. viu lá na Babilônia, aquelas áreas lá, Babilônia, você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Deve ter uma turma aí que foi, né? Muito bem, então, tá claro aí, moçada? Tá não, né? Isso não é difícil ficar claro isso, né? Mas vamos em frente, né? Então, o princípio da humanidade, pensamento contínuo, princípio da razão, 40 mil anos, né? A da razão iluminada é a partir do decálogo, por exemplo, didaticamente falando, tá? Didaticamente falando. O mundo de regeneração, o mundo regenerador, no advento da perfeita equidade social.
quando não mais estivermos dominados pelas paixões desenfreadas. Aí sim é o início do mundo de regeneração. Porque por enquanto tem lampejo de regeneração, lampejo, certo? Nós aqui, por exemplo, vivemos na regeneração, particularmente falando, em meio a uma sociedade que está sofrendo muitas expiações, ou não é? Sim. Nós estamos em regeneração. Né? Não falta alimento, não falta recurso, não falta agasalho, falta. Temos o lar, temos a edificação, automóvel, telefone celular, nós estamos na regeneração. Ô, Júlio, Jesus nos trouxe, né? Começou a nos trazer esse mundo de regeneração através das bem-aventuranças, né? Ele não. nos apresentou, né? Sim, Jesus, o objetivo de Jesus é o quê? É instaurar a regeneração. Pois é, a partir daí ele já mostrou. Né? Então a gente pode dizer assim que Jesus e Moisés significa ali que é a transição para mundo de regeneração. Sim. Se tivesse seguido o caminho natural da evolução. É. Então eu estava dizendo o seguinte, que o homem primitivo que mata para sobreviver, quando ele conhece o Moisés, vamos colocar que ele reencarna lá numa das tribos. Então ele vai começar a conhecer as leis divinas, certo? Que ele já tem condição de conhecer, sair daquela primitividade. Então ele reencarna na tribo. Falando aqui, dando um exemplo didático. Ele vai conhecer, vamos colocar assim, conhece Moisés, fica impressionado com Moisés, o carisma. Ele era poderoso, carismático, certo? Então ele arrastava multidões, né? Literalmente falando, arrastou multidões pelo deserto. Então aí ele vai lá, não matarás, mas ele é o princípio inteligente, esse espírito, o princípio inteligente que se tornou homem, ele vem desenvolvendo naquela linha do matar para sobreviver. Então o matar ainda é uma tendência. Então ele vai aprender, agora aqui você não pode mais matar. Você precisa respeitar o próximo. Porque quando se fala aí nos decálogos, são leis para respeitarmos o próximo, amarmos o próximo. Não matar, não roubar, não cobiçar, etc. É para você não agredir o próximo. Não desrespeitar o próximo. Não adulterar as leis que existem para beneficiar a coletividade. Então ele precisa de um tempo, metade de um tempo, para ele começar a vencer aquele hábito. Então no início ele vai matar, aí vai ter a sanção, certo? Vai ter a sanção, você matou, então tem uma pena aqui. É cumprir a pena. Isso vai acelerando. Aí já é a prova de expiação. Não, prova. Só prova. Prova, porque ele está em nulidade moral. Ele mata. Já tá ali. É o instinto natural que ele... Achei que quando ele conhecesse já o decálogo. Não, entre conhecer e fazer leva um tempo. Aí. É. Mas já é uma... Até você conhecer intelectualmente o decálogo. E você concordar com o decálogo leva tempo. Sim. E depois leva tempo para você praticar o decálogo. Então, é um processo lento. É um processo. É o que eu estou falando. Perdão. O mundo de regeneração, quando Jesus nos traz as bem-aventuranças, é um processo também. É regeneração para nós que viemos de outro orbe, que estamos aqui em expiação, então é para nós. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E estava dialogando com quem? Com os transmigrados. Aí vem a mulher Ciro-Fenícia gritando, lembra da passagem? A mulher Ciro-Fenícia vem gritando atrás dele. Os apóstolos, mestre, despede porque ela está gritando. Aí ele vai e fala para ela assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ela fala para ele? A mulher Ciro-Fenícia? Sim, mas também os cães comem das migalhas que caem da mesa. Então, quer dizer, ela sabia a condição dela então aquele ali é um espírito gentil entrando no grupo o judeu. Estou falando aqui,
etnia judaica, eu estou falando no grupo do conhecimento da lei. Então ele estava evoluindo naturalmente, entendeu? Enquanto que outros que estão lá no grupo judeu estão vivendo lá com os porcos, lá, o filho pródigo, não é? É. Simboliza a conspurcação. Ali, diga lá que o nosso tempo acabou, vou acabar com. Não, não pergunta não. Tá vendo? Não, você levantou a mão aí, ó. Você fez assim, ó. Ah, já esqueci. Então, acabou no mundo regenerador aqui, né? Aí Jesus, por exemplo, com Jesus, regeneração para os transmigrados e evolução para os gentios, que não eram exilados, eram os que estavam aqui na terra. Sabendo? Semana que vem a gente continua então, aí desse princípio. Jesus para os transmigrados e Moisés para os... Não, Não. Moisés para todo mundo. Evolução Vamos para... terminar. Moisés para reciclar, Moisés Jesus reciclando os exilados e abraçando os primitivos, chamados gentios, que eram os espíritos mais simples em relação aos exilados. E Jesus nos abençoe. Continuamos na semana que vem.